Boa noite! Dando sequência à Maratona Inteligentes Demais, no dia 6 de março de 2022. Aqui é Cristiane Costa Cruz, eu sou psicóloga e trabalho com pessoas de alto QI há muito tempo. Agora eu vou entrevistar o Marco Muniz. E eu gostaria que você se apresentasse para a gente, Marco. Muito bem. Para começo, eu sou prolixo. Então, bom, Pode ser. meu nome já começa grande. Marco Antônio Ribeiro Muniz Rodrigues, mas todos me chamam de Marco Muniz, né? É o que Uhum. basta. Eu estou juiz do trabalho em Minas Gerais, né? Casado, pai de 2 meninas, e, bom, dizem que eu sou muito inteligente. Vamos ver se representa mesmo. Vamos lá, Cris. Me fala um pouquinho da sua infância, como é que foi isso, onde você nasceu, como você foi criado. Muito bem. Eu sou de uma cidade pequena do interior de Minas, Oliveira. Talvez você conheça porque é próximo ali do sul de Minas. E sou o primeiro de 5 filhos, né? Sou eu, 3 meninas e o irmão caçula. Meus pais, né, moradores nessa cidade desde que nasceram. E eu cresci ali. Era um ambiente, nossa, muito gostoso. Uma cidade pequena, todo Quantos mundo conhece todo habitantes tem? mundo. Quantos habitantes? Atualmente a cidade tem uns 40 mil habitantes, pouco menos, Nossa, é bem contando pequenininha, né? pequena. Isso sendo que Uhum. a maior parte desses habitantes está na zona rural. Hum. Né? A cidade propriamente dita deve ter no máximo uns 20 mil habitantes. Né? Uhum. É uma cidade que. E ela está do mesmo tamanho praticamente desde quando eu nasci. Né? Nossa. Ah. Quando lá atrás ela era uma cidade grande, para É. a época que eu nasci, era uma cidade de porte médio para grande. E todo mundo cresceu em volta e ela continua do mesmo tamanho. Agora é uma cidade bem Tem umas pequena. cidades que não crescem muito, né? Não, não. Né? E como é que foi sua infância lá em Oliveira? Bom, como eu te disse, eu sou o primeiro de 5 filhos, na verdade. Aham. Né? Do lado do meu pai, eu sou um no meio de um monte de sobrinhos, uma família muito grande e muito dispersa. Os irmãos lá, meus tios, não são muito próximos. De outro lado, da casa da minha mãe, eu sou o primeiro filho, o primeiro neto de todos. Né? Hum. E meus avós, né, não tinham filhos homens, eram 5 mulheres. Então eu fui o primeiro homenzinho ali. Né? Então fui recebido ali como, né, tive uma infância muito bacana. Agora, os meus pais, muito rigorosos, meus pais são professores, ambos. Né? Uhum. Professores E de quê? os dois são professores de português Hum. e francês. Né? Que legal. Então, isso dentro de casa. Muito Então você deve ter rigorosos, crescido no meio de muitos livros, né? é o que mais tinha em casa. É. Né? Estantes e estantes e estantes. Né? Muitos livros mesmo. Né? Isso tem a ver com uma característica minha, de gostar de leitura. Uhum. Né? Fui criado, sim, no meio de muito livro. Que Né? livro você está lendo agora? Bom, agora eu estou lendo um livro muito específico. A indicação, aliás, eu peguei numa das conversas suas, não é? É. Do Simon, né? Baron Cohen. Né? Ah, sim. Isso é um livro sobre o autismo. Né? Relação entre autismo e alta inteligência. Exato. Né? Ele é um Exatamente. pesquisador ele é um pesquisador desse assunto. Né? Agora, esse é um dos livros que eu estou lendo, que eu tenho essa mania de ler vários ao mesmo tempo. Ah, Né? é? Tem essa coisa. Eu estou lendo esse, estou lendo um livro do Ítalo Calvino também, que é muito interessante. Né? Uhum. É Marcovaldo, né? Que eu estou lendo ele agora em italiano, já tinha lido em português há muito tempo. Né? Uhum. E é uma característica minha, eu leio vários livros ao mesmo tempo. E Né? como é que você faz? É assim, tipo um de manhã, uma tarde, uma noite? Como que é essa divisão? Nada rigoroso. Né? Eu Ah, pego, leio um, às vezes fico dias sem ler um, né? Estou lendo só o outro, depois eu pego o outro para ler, às vezes no mesmo dia leio. Não tem regra. e você Né? consegue terminar os livros? Sim. Né? Alguns levam mais, outros levam menos, mas acaba terminando. Né? Vai até o fim. Né? Tá. E aí, então seus pais te criaram Sim, em meio a muitos livros, a leitura, o gosto pela leitura.
Isso, e com outras coisas que são também, né, muito importantes. Quer dizer, meus pais eram muito rigorosos, muito. Meu pai, né, era o Caxias por excelência, né? Aquele Como cara, que era? né, muito rigoroso, exigia demais da disciplina e tudo. Não era muito. Outra coisa é que não era muito dado a permitir a saída dos filhos para ir brincar muito, tinha sempre uma limitação de horário e tal. Gostava de ser dessa forma, né? E isso acabava me retendo muito dentro de casa. E dentro de casa era Engraçado, livre. você morava em cidade pequena e não podia sair para brincar? Porque eu morei muito tempo em Poços de Caldas, a nossa brincadeira predileta era na rua, era em casa em construção, terreno baldio e casa em construção. A gente adorava isso. Mas tem aquela velha história do não podia mais sair, né? Sair Aquela... escondido. Exato, dava-se um jeito, né? Dava-se um jeito, né? É. Mas até porque os pais ficavam na rua o dia todo. Meu pai dava Uhum. aula de manhã, de tarde e à noite, né? Hum, Minha mãe da mesma forma, era de manhã, de tarde e à noite. Não tinha, né? Ficava fora o dia inteiro, né? hum, E aí a gente acabava dando um jeitinho de ir na casa do amiguinho, de ir para a rua, brincar. Não, brinquei muito, né? uhum. Não tinha essa não, né? Brinquei. Agora, brinquedo, como você deve imaginar, como esses seus, né? Talvez até mais precários, né? Como que eram os brinquedos? Olha, bolinha de gude. O futebol era o padrão, né? O futebol era a regra para Uhum, menino. O menino jogava futebol. A gente tinha, na época, tinha Forte Apache, que meninada gostava de brincar, cavalinho de plástico, né? uhum. Na falta de cavalinho de plástico, você pegava uma manguinha verde e espetava pauzinho e estava resolvido, né? Essa eu não conhecia. Não, fazia isso, chuchu, manga verde, era tudo que se tinha, né? Uhum. Agora, a cidade tinha um canal de televisão, Qual dois no era? máximo, tinha época que tinham dois, né? É. Canal era TV Itacolomi, Ó, era o nome. A Mila está participando. Hoje ela está em todas, que é Ah, seus centros atenções. a Tá minha cheirando turminha meu só não livro, vem. ó. Esse livro que ela tá vendo aí foi eu que escrevi. Ô, gente, É. não, aqui em casa nós temos uma trinca de gatinhos, você já sabe, né? Mas Aham. hoje eles não virão aqui não, porque eu tive que fechar a porta, né? Mas a Mila, ela não aguenta, ela tem que participar, ela tem que, ela quer derrubar alguma coisa aí. Bom, e como é que era, como é que foi sua vida escolar? Como é que você era na escola? Você era bom aluno, mau aluno? Vida escolar já tem um detalhe que condiciona tudo. Os meus pais eram professores, né? Uhum, Eu, via de regra, estudava nas escolas em que eles davam aula. Tem, aham. tem até um fato muito engraçadinho, que é o seguinte: quando eu nasci, meus pais moravam dentro de uma escola. Não, não era Nossa, como perto, era assim? dentro. Em geral, as escolas públicas, quase, até hoje acho que algumas têm, tinha uma casa do zelador, Hum, né? E os meus pais, recém-casados, não tinham muitos recursos, né? E a casa de um grupo escolar em que minha mãe dava aula estava vazia, né? hum, Eles foram morar nessa casa, né? ah. Então, até 1 ano e meio de minha vida, eu morava nessa casa, dentro da escola em que minha mãe dava aula, né? Mas aí você era bebê. Era bebê, né? Depois, Ah, bom, depois eu fui, né, para uma casa em que eu fiquei, né, praticamente a minha infância toda, mas na uhum, escola não dava trabalho, né? Não hum. dava trabalho porque realmente eu tinha uma facilidade de aprendizagem grande, né? E ainda pegavam para exemplo, né? Ah, é o filho do professor, ah, é o filho da professora. Não é nada demais que ele tenha um bom desempenho, né? Hum, Aliás, se não tivesse bom desempenho, passava aperto em casa, né? hum. Porque era Mas cobrado. você gostava de estudar ou você estudava porque te cobravam? Olha, eu estudava a conta de fazer o que precisava, né? Só Hum. que, eu vou te falar, né? Eu estudava pouco e o desempenho era muito bom, né? Vou Tirava dizer que nota. eu era Eu também. Eu estudava muito pouco, assim, e sempre tirava nota boa. Não precisava me isso, esforçar muito. Na infância, né? Não depois de adulto. exatamente. Não, na infância, né? Aquela coisa, não fazia força para estudar, né? Mas, né? Aquela coisa, né? Hum. Se precisasse, apertasse, estudava. Você Foi se assim. achava mais inteligente que os outros ou não? Não, Não. não É. tinha, eu não tinha isso em mente, né? Uhum. Eu achava esquisito que a turma não tivesse o mesmo desempenho. Era uma Hum. coisa, eu não é que achava que era inteligente demais. Eu falei, pô, mas como é que esse povo não.
não vai até ali, não chega onde a gente já chegou, né? É tão tranquilo, né? Não deixa de ser achar que é mais inteligente, mas era por um outro viés, né? Na verdade, é a dificuldade de entender que o outro não tem tanta facilidade, né? E no meu caso tem um outro fator que eu É. não sabia, né? Aliás, meus pais não sabiam, ninguém, né? Eu vinha saber disso ano passado, né? Que é o autismo, né? Mas é um autismo grau leve, né? Grau leve, né? Por isso que você se interessou pelo livro do Simon Baron-Cohen? Em grande parte, né? Uhum. Em grande parte foi isso mesmo, O que né? que você pode falar a respeito desse seu autismo? Olha, é uma coisa que quando eu descobri, foi uma coisa, para mim, eu costumo dizer, libertadora, porque me explicou muitas coisas, né, ao Uhum. longo dessa minha vida. Só que é o seguinte, eu vivi com isso sem saber, né? Uhum. O não saber É lá porque atrás, era um diagnóstico que não era comum não, nessa época. Era só se fosse aquela criança exato, incomunicável, não existia esse espectro, né, não. de vários graus. Então ninguém nem ligava, na verdade. Não, Falava, e ainda tem o meu vai do pacote, é seu o jeito. pacote completo, né? Porque tem É. também a epilepsia, Ah, né? também, você também tem, eu também tenho epilepsia. Pois é o pacote fechado, veio Uhum. completinho, né? Algumas coisas Mas que você tinha crises na infância? cheguei a ter. Cheguei a Uhum. ter poucas crises, mas aquela coisa, né? A epilepsia pelo menos te dá essa sorte. Quando você tem a crise, logo você tem o diagnóstico, né? Uhum. Você tendo a crise, você logo procura ali uma coisa. A evidência é muito grande, né? Uhum. É. Agora, do lado do autismo, não. Era aquela coisa, a dificuldade de socialização era grande, Como que né? era essa socialização? Como que você socializava com as pessoas? Olha, se vamos falar, por exemplo, de infância, amigos de infância, né? Hum. Eu sempre tinha um amiguinho ou dois, e quando juntava muito menino, eu saía, né? Uhum. A única hipótese de juntar um monte de menino era jogar futebol, porque aí você tinha que fazer Hum. dois times, né? Uhum. Mas aquela brincadeira era muito difícil entrosar com três crianças brincando ali ao mesmo tempo, né? Uhum. Depois, quando chegou ali na adolescência, aí é que a coisa aperta mais. Porque é Hum. aquela hora do namoro, aquela hora da turminha, né, para aprontar e tal, e eu sempre de lado, né? E eu era muito deixado de lado também, muito com base naquele argumento, olha, é o filho do professor. Uhum. Esse cara é certinho demais. Se a gente Hum. aprontar demais com ele, pode ser que nos peguem por conta dele, né? Uhum. Até isso rolava, né? É. Mas a dificuldade, eu nunca tive uma turminha, né, Hum. de adolescentes e tudo, nunca tive isso, né? Uhum. E você junta isso com aquela coisa, a imagem do nerd, a imagem do super estudioso, que não é verdade, não era super estudioso, aprendia fácil, né? Mas Dava até raiva, né? Eu não, também. era um Eu achava tudo preguiçoso. muito óbvio e todo mundo achava que eu me matava de estudar. Exato, não. E aquela coisa, era preguiçoso, se deixasse não estudava era nada, né? Mas precisava. Até o dia que a gente vai mal em alguma prova importante. Aí a gente aprende a estudar, né? Ah, mas eu dei sorte até nisso, É. porque isso foi assim até o que era a oitava série, né? Hum. Fui ali bem, tal, muito tranquilo. Aí minha mãe me inventa uma coisa que, para minha surpresa, é gigantesca. Eu mal podia sair do portão de casa para ir ver os amiguinhos. Minha Hum. mãe chega para mim e pergunta: você não quer estudar em Belo Horizonte? É. Eu quero, quando eu terminar o ensino médio, eu vou fazer faculdade. Não, não, ano que vem. É. Como assim? Ai, eu vou desligar o ventilador aqui, que o talarico tá aprontando. Cuidado com o rabinho dele. É, pois é, ele tá mordendo aí o ventilador. Ah. Mas é isso. Aliás, vai aí uma semelhança com o que eu estava vendo na entrevista anterior, né? Você se identificou muito, né? Você Muito, comentou. né? O que que você se identificou com o Luiz Aí Afonso? eu vim estudar em Belo Horizonte, no Colégio Técnico da UFMG, né? Ah, tá. Ah. E aí era uma turminha jamais selecionada. Eu estava num universo muito amplo de gente de todo tipo. E o gente de todo tipo é de média para baixo um monte. Ali Uhum. não, ali já era uma peneirada que eu não era o top, eu não era o topo da cadeia alimentar. Eu já estava ali, né, no Hum. primeiro terço, mas não estava mais do que isso, né? Uhum. Para mim era inconcebível perder média,
Eu poderia não tirar, eu poderia tirar alguma coisa abaixo de 80, né? Que já era um descalabro. Né? Agora, perder média, primeiro semestre eu vim com um boletim todo sangrado, vermelhinho, Ai. aquele monte de vermelhinho. Eu falei, Ah, nossa, agora eu tô ah, feito. ah. Olha, eu sei que é o seguinte, meu primeiro ano de colégio técnico, eu tive que estudar. Né? Tive que estudar, praticar muito, né? Principalmente física, química, eu tive que ralar até. E aí vai uma semelhança, como eu disse, com a entrevista anterior. No Coltec, se ensinava até o segundo ano toda a matéria de física, química e biologia dos 3 anos, e dependendo da sua área de escolha, por exemplo, eu escolhi física, né? Eu já tinha matérias dos primeiros anos de engenharia, alguma coisinha, cálculo, né? Já tinha um pouquinho de cálculo. Né? Hoje eu já esqueci tudo, né? Mas tinha lá, né? Agora, foi bom porque eu tive que calçar a sandália da humildade. Né? Vi que, olha, tá bom, você dá conta, mas tem coisa que precisa se esforçar mais. Né? A gente é bom quando a gente aprende cedo, né? Porque quando fica muito na moleza, Nossa, vai acomodando e chega uma hora que não tem mais volta esse comodismo, né? não tem mesmo. Né? Mas o Coltec me deu essa coisa. E outra coisa que o Coltec me deu foi o seguinte: eu descobri que eu não ia fazer nada na área de química, nada na área de física e nada na área de biológicas. Né? Porque você odiava essas Não, matérias. eu até gostava. Né? Física, por exemplo, eu gostava bem. Né? Química, menos. Né? Biologia, um pouco menos. Agora, eu descobri que eu não era profissional para aquilo. Né? Eu cheguei, vou fazer ciência da computação, engenharia. Não. Eu sei que no segundo ano, quando eu terminei, eu voltei para o interior. Né? Voltei para o interior, dei uma marcha ré. Né? Voltou por quê? Olha, primeiro que eu realmente já tinha pensado que não iria seguir ali nessas áreas. Mas nada impediria de você terminar o colégio técnico e entrar em qualquer Sim. faculdade depois. Né? Agora, as condições também materiais pesaram. Né? Eu não tinha recurso para ficar aqui. Meus pais, 2 professores de ensino público estadual, tinham o básico, né? E me mandavam o essencial para viver aqui. E era muito pouco. Né? Sem brincadeira, eu cheguei a pesar 42 quilos. Nossa, sério? A coisa pesava na boca. Né? Então, mas, enfim, era uma coisa assim. Mas eu fiz muito bem de ter voltado. Né? Porque eu dei sequência ao estudo, né? Concluí o ensino médio no interior. Pelo que você está falando, esses 2 anos que você teve eram equivalentes ao ensino médio todo, né? O terceiro Exato. ano seria só um complemento. Exato. Eu cheguei, tanto que eu cheguei lá, o Coltec é o dia inteiro, né? A Mila está aprontando Agora hoje. a Mila. Tá puxando os cabos aqui. Isso. Coltec é o dia inteiro, né? Você fica das 7h30 da manhã às 5 horas da tarde, né? Todos os dias. Quando eu voltei para o interior, eu fiz o científico, né? Na parte da manhã, e o técnico em contabilidade à noite. Fazia isso. Ainda era pouco, era tranquilo demais. Porque ali eu já tinha me colocado na cabeça que iria fazer economia. Né? Tinha enxergado para mim isso. Tinha um tio meu, né, que gostava muito da área de investimentos, eu conversava muito com ele. Lindeza. Mas aí eu pus na minha cabeça que ia fazer economia. Né? E fiquei com isso até a época do vestibular. Né? Aí foi aquela coisa, a vida me leva assim, né? Eu fui fazer, essa história é outra que eu acho muito, hoje eu acho engraçado. Conte, como é que você foi? Você fez direito, né? Para ser juiz, você fez direito. Isso. Como que foi essa mudança? Olha, eu terminei o ensino médio e eu não acreditava que eu fosse passar no vestibular. Eu falei, não, vou fazer um ano aí de cursinho, para depois fazer um vestibular. Mas eu vou tentar passar pelo menos para a segunda etapa, que na época tinham 2, né? E eu vim para Belo Horizonte, na fila da inscrição para o vestibular, eu falei assim, qual é o curso que tem a maior quantidade de vagas, porque eram 2 por 1 para a segunda etapa, e mais parecido com economia, para eu poder ter chance de ir para a segunda etapa. Aí olhar direito, 200 e tantas vagas para direito, falei, é esse aqui então. Né? Marquei lá direito.
e fui embora. Olha, eu passei na primeira etapa, eu lembro que eram 120 pontos. Quando cheguei em casa, depois de conferir, eu tinha feito 62. No ano anterior, o mínimo era 45. Falei, opa, 62, devo dar. E eu fiquei mais assustado quando eu vi que quem entrou por último, com a soma das duas etapas, tinha sido com 72. Falei, peraí, se eu fizer 10 pontos, eu entro nessa porcaria. Não deu outra. Né? Fiz a segunda etapa, fiz outro 62, foi muita coincidência, e entrei em Direito. Mas com a mentalidade seguinte, vou fazer 1 ano de Direito e pedir redução para Economia. A minha trajetória foi parecida, porque eu fiz psicologia também, entrei por acaso, porque eu vim prestar vestibular, para saber como que era e passei. E aí minha família falou assim, nossa, vamos segurar essa vaga, porque vai que o ano que vem ela não dá a mesma sorte, né? E eu queria fazer publicidade, mas no fim eu desisti. Ainda bem que eu fiquei na psicologia, porque não tem nada a ver comigo, publicidade. É a mesma coisa de Direito, ainda bem que eu fiquei em Direito. Né? Porque com 1 ano de Direito, eu já estava bem entrosado ali e gostando da matéria. E eu vi que eu não gostaria tanto. Hoje eu fico pensando, se eu tivesse que fazer, por exemplo, econometria, né? Sabe qual é o erro que eu vejo muito, né? Às vezes as pessoas me procuram para orientação vocacional, por exemplo. Primeiro, é achar que todo mundo tem vocação para alguma coisa. Não é. Quem tem vocação já sabe, não precisa de orientação. Né? Então, a maioria das pessoas não tem vocação específica. Gostam de algumas coisas e não gostam de outras, e aí vai escolher alguma coisa dentro daquilo, né? E outra coisa é que as pessoas pensam muito no que elas gostam de estudar e não como vai ser o trabalho com aquilo. Então, quando você escolhe uma faculdade pelo que você gosta de estudar, depois a realidade do trabalho é totalmente diferente daquilo, né? Então, aí você tem que escolher pelo se imaginar trabalhando, e aí dá certo. Ainda bem que eu não passei em publicidade, porque eu ia odiar trabalhar com publicidade. E eu amo a minha profissão hoje. É provável que em economia eu também não tivesse muito futuro. Né? Eu me dei bem. E aquela coisa, e o ambiente faz muita coisa. Né? Na faculdade eu comecei a ter contato com algumas disciplinas que eram mais perto do que eu gostava de estudar. Aí sim. Né? Filosofia e tal, e coisa, poxa, eu gostei daquilo. E atraí a atenção de um ou outro professor, né, a ponto do seguinte, quando estava no começo da faculdade, eu queria me tornar independente. Isso significa ter recursos para me fazer sozinho, né, para não ter que dar satisfação a ninguém. Aí fiz uma besteira, fui trabalhar num banco, né, e era do horário. Pegava meia-noite, saía meia-noite às 6 da manhã. Nossa! Microfilmando cheques. Eu costumo dizer que o trabalho que um macaco bem treinado faz. Né? Era a coisa pior do mundo. Olha, eu imagino. Eu aguentei aquilo durante 1 ano. Né? Mesmo assim, muito difícil. Mas a sua capacidade de persistência é boa. Olha, tem que ficar minhas dúvidas. Mas, enfim. Mas logo depois, eu saí do banco, eu fui trabalhar com iniciação científica, né? E eu ganhava mais na iniciação científica do que eu ganhava no banco. Que beleza. A bolsa de iniciação era mais. E eu ainda acumulava isso com uma bolsa de monitoria de uma outra matéria. Né? Então, eu passei os 4 outros anos da minha faculdade nessa brincadeira de era monitor e trabalhava na iniciação científica. Né? Legal. Até que eu consegui, aí sim, eu tinha feito um concurso que demorou para me chamar, e eu fui nomeado para o TRT da terceira região. Aí, funcionário, concursado e tal, né? Já mais para o fim da faculdade. Só que aí eu continuei só como monitor, né? Fui monitor de 3 matérias diferentes e tal, né? E aí sim, no meio da faculdade eu já estava pensando no que ia fazer na pós-graduação, para falar a verdade. Né? Um professor especificamente, o professor João Batista Vilela, ele pegou mais uns 3 alunos, né? E a gente já ia como ouvinte para a aula dele na pós, né? Enquanto fazia a graduação. Então, já estava traçado. Né? E eu queria mesmo era virar professor. Né? Professor universitário? Isso. Né? E você se tornou professor universitário? Não.
não me tornei professor universitário. Fiz o mestrado, né? Fiz mestrado, e aí uma volta às origens, né? Em direito econômico, né? Uhum. Ah, que Mas legal. Ah. professor não. Nem prestei concurso mais depois. Aí por uma questão de algumas desilusões minhas, né? Eu acho que, infelizmente, eu posso estar falando do que não conheço, mas o meio acadêmico tem umas coisas que, né? Outro dia eu estava vendo um filme aqui com a minha esposa, O Advogado do Diabo, né? Que tem uma frase que é a frase que se fala, inclusive, no final, né? Vaidade definitivamente é o meu pecado favorito, né? Vanity definitely é aquela coisa, né? O meio acadêmico é bastante complicado mesmo, né? Uma É guerra isso. de egos e Nossa, mãe, a fogueira das querendo. vaidades, Deus me É, livre, né? Não, não para é, isso eu não sirvo. tem que gostar muito de estar em evidência e ficar brigando por essa Ah, evidência. Cristiane, vaidade basta a minha. É. Basta, né? Então, aí você contou um pouquinho. Em que você acha que a inteligência te ajudou na vida? E você acha que em algum momento te atrapalhou? Certo. Hum, Atrapalhar, definitivamente não. Né? Se eu ficar com aquele discurso de que, porque era um menino que tinha um bom desempenho, os coleguinhas. Não tinha isso. Né? uhum, Eu sofria bullying porque era bom aluno, também não. Né? uhum, Eu coloco hoje, depois, e a terapia que ajuda, né, Cristiane? ah, Na seguinte coisa: olha, eu tive dificuldade de socialização, uhum, não por ser inteligente. Por uhum, ser, aí sim, eu posso colocar por conta da minha situação no espectro. Né? uhum. Sim, Como que você descobriu isso? né? Já te conto. Né? Hum, Agora, a inteligência me fez, pelo contrário, criar estratégias que me permitiram superar muitas dificuldades do espectro. Né? uhum, O meu sim, masking é primoroso, né? Aquela uhum, coisa. Mas, enfim. E eu, para falar a verdade, você perguntou como eu descobri. é, Eu suspeitava bastante. Não vou dizer, não vou cair naquele viés do eu já sabia, mas eu já uhum, suspeitei muito, muito. Desde a minha adolescência eu tinha suspeito, né? E eu não ficava preso àquele estereótipo do autista não verbal, né? uhum. Não precisava ser o Rain Man, né? Não, eu tinha lá as minhas intuições. Mas eu tenho uma filha autista, né? Ah, é, E ela foi diagnosticada também não tão cedo, foi diagnosticada já na pré-adolescência por conta, mas os primeiros comportamentos eram muito tímida, muito ansiosa e tal. Olha, eu sei que quando foi fechado o diagnóstico de autismo, hum, todos os pontos que levavam ao diagnóstico dela, eu falei, puxa, mas isso aconteceu comigo. hum, Isso com ela sou eu. Na mesma uhum, idade, era eu. E uhum, aí eu comentei isso com a terapeuta dela, né, com a equipe que cuidava dela, e falei, olha, considerei seriamente fazer os testes. E hum, assim fiz. uhum, E deu o que tinha que dar. uhum, Né? E aos 53 anos eu descubro que a minha intuição estava certa. Né? uhum. E, como eu te disse, foi uma libertação. E como você entende esse autismo para você? Olha, é um pensar diferente. Uhum, Né? Aquele negócio, o que é, eu não sei. Eu sei como ele se manifesta. É uhum, um jeito de ser que não é comum. Né? uhum, Muitos desses pontos eu não consegui superar e dificilmente vou reverter. Acho que nunca. uhum. Muitas outras coisas eu consegui sobrepujar com estratégias. Né? Que tipo de estratégia você usa? Olha, por exemplo, eu sou muito falante, Hum, né? Talvez exageradamente falante, né? uhum, O que já é uma tentativa de vencer um invólucro que tenho. Né? uhum, Essa coisa é um masking mesmo, e custa, hum, é cansativo, dá é, trabalho, é uhum. dureza. Né? Não É desgastante, né? É, é desgastante. Né? Coisas que não são superáveis e eu não consigo controlar. Por exemplo, certas reações eu não consigo, né? Não consigo superar. Né? Hum. Certas Você tem hipersensibilidades burnout de tempos em acontece, tempos? Aham. acontece. Né? Acontece. Às vezes, meltdown é. Né? E é aquele negócio, a fonte e o motivo
mudam ao longo do tempo, né? Uhum. Eu lembro que eu tive uma... Hoje eu nomeio assim, antes eu não sabia o que era, né? Uhum. Aquele concurso em que eu fui aprovado, que eu te falei, né? Hum. Eu me lembro que eu fazia uma estatística, vendo as notas assim, de uma página do diário, eram 5.000 pessoas, mas pela amostra que eu colhia, eu sabia que eu era um dos 50 primeiros em 4.000. Opa, Hum. beleza. Só que tinha a maldita prova de datilografia. Aquelas máquinas antigas. Agora, o seguinte, você imagina o cara que tem intolerância a Hum. um ruído muito frenético, numa sala com 30 outras máquinas e Uhum. 30 pessoas batendo ao mesmo tempo. Uhum. Eu travei. Eu não, Hum. meu dedo não foi. A pessoa Hum. que estava na sala tomando conta deve ter ficado tão assustada que arrancou a folha da máquina. Hum. Aí chegou um comissário e falou que você não podia ter tirado a folha dele. Você devia Uhum. ter esperado o tempo decorrer e se ele não batesse nada, não bateu. Agora você vai ter que deixar ele fazer a prova de novo. Uhum. Aí ela pôs a folha de novo lá na. Que sorte, hein? E mais sorte que eu não sei como eu consegui datilografar. Uhum. Senão eu tinha tomado bomba no concurso. Hum. Né? Agora, depois que eu fiz essa prova, eu morava perto do lugar, eu fui a pé. Eu Hum. fui chorando dali até em Uhum. casa, porque Uhum. achava que eu tinha sido reprovado. Uhum. Né? E meltdown, desmoronei. Né? Uhum. Né? Aí quer dizer, passa o tempo, muda, quer dizer, o que vai ser fonte às vezes de meltdown? Né? Hum. Um dissabor dentro de casa, né? Um contratempo, uma discussão às vezes com a filha, né? Tudo Uhum. isso. Né? E a Uhum. gente não é de ferro. Né? Uhum. É, cada um com as suas peculiaridades, né? Isso, peculiaridades. É, é um jeito diferente de sentir o mundo, de entender o mundo, em que eu penso que as emoções têm que passar pelo racional. Então você vai ter que entender as emoções pelo caminho racional. E Isso, aí consegue lidar e aprender habilidades sociais também pelo caminho do racional, né? exato. E tem muitas teorias interessantes sobre autismo. Agora, é aquela coisa, viu, Cris? Hum. Às vezes você tem essa ideia de que está muito bem, que está lidando bem com a coisa porque racionalizou. Uhum. Né? Eu hoje me coloco na eterna desconfiança. Eu não confio na minha racionalização mais. Né? Porque eu sei que, vez por outra, isso me trai. Tem uma característica de pessoas de alto QI que é a generalização a partir de dados insuficientes, né? Então, as pessoas de alto QI tendem a sempre chegar a uma conclusão com poucos dados e às vezes acertam. Se são coisas simples que têm poucos fatores envolvidos, é fácil acertar. Mas quando são coisas complexas que têm muitos fatores, a pessoa tende a concluir uma coisa que é distorcida, achando que aquilo é uma grande verdade, né? Você sente isso? Olha, às vezes dá conforto, Uhum. você conclui, ótimo, está tudo certo. Mas depois é que a bola de neve costuma crescer. Né? Uhum. E é bom ficar na dúvida. E não é controlável. Né? Eu Uhum. caio, sim, nessa armadilha. Eu caio muitas vezes nessa armadilha que você disse. Né? Uhum. Mais do que gostaria. Né? Com certeza. Né? É. É diferente. Bom, e aí depois como é que foi? Aí você prestou concurso para juiz logo na sequência ou teve alguma coisa no meio do caminho? Algum outro concurso, alguma outra Não, mudança no meio do caminho? na verdade, quando eu saí da faculdade, eu Hum. engrenei na pós-graduação. Eu já Uhum. entrei no mestrado. Né? Uhum. E já tinha esse emprego, que era um bom emprego, né? E fui ficando ali. Né? Eu, de cara, não quis fazer esse concurso, embora soubesse que era uma grande possibilidade. Né? Hum. E terminei o mestrado. Aliás, tem um outro episódio engraçado aí, que o meu orientador na época, com os créditos que eu fiz, ele não queria permitir que eu defendesse o mestrado. Como? Não, Uhum. é porque eu já tinha defendido um número de créditos suficiente para o doutorado. Ah, já vai para o doutorado, Já faz isso aí logo agora. começa, aí depois vai o pós-doc, aí vai o Exato. doutorado de Não, sanduíche, não. Mas ah, acabou que eu deixei isso em suspenso. nunca mais sai da Né? universidade, né? Isso. Não, mas o chato é o seguinte: quando eu terminei todos os créditos, Ah. eu tive esse desgosto que eu te falei com o ambiente acadêmico. Eu Hum. larguei para lá, Uhum. completamente.
E aí sim fiz o concurso para juiz. É. Né? Aí pouco tempo, eu já era juiz quando um colega juiz, que tinha sido meu professor, né, me chamou para uma conversa, né, falou, Marquinhos, me chamava pelo diminutivo, né, e claro, né, Marquinhos, você vai defender seu mestrado. Eu falei, como assim? Não, larguei aquilo lá para lá, não quero saber disso. Ele falou, não, você vai defender, o seu orientador já não está mais na escola, ele não estava mesmo, já estava com 90 e tantos anos, seu orientador vai ser o professor fulano, que eu já conversei com ele. Eu falei, como? Esse meu colega e professor, ele já tinha conversado com outro professor que ia ser meu orientador para que eu defendesse e tal coisa. Bom, vá lá. Né? Eu conhecia esse outro professor que era muito rigoroso, o professor Haroldo. Eu vou entregar o que eu tenho escrito. O professor Haroldo não vai querer saber disso. Olha, eu entreguei para ele isso. Aí tem uma coisa muito interessante. Né? Eu gosto de contar historinha, Cris. Pode contar, estou gostando de ouvir. Eu marquei de me encontrar com esse professor depois de uma banca de doutorado. Estava sendo defendida uma tese por um outro colega meu. Né? E eu fui para esperar assistindo. Né? E esse professor a coisa dele era sobre efetividade das decisões. Né? E esse professor estava ruindo e falou, olha, porque tem muitos juízes novatos que não têm rigor assim na hora de impor as decisões, porque ficam com receio e tal, falando umas coisas desse tipo. Né? Por outro lado, o Marquinho ali deu uma decisão outro dia que só faltou me mandar prender. Todo mundo na plateia dá uma olhada para ver onde é que está o tal do Marquinho ali. E na minha cabeça passa o seguinte, nossa senhora, ele vai lembrar logo de uma decisão que eu tinha dado uns dias antes, acabando com a raça dele. Né? Foi 3 segundos pensando assim, foram 3 segundos. Depois dos 6 segundos ele falou, mas ele tinha mais era que fazer aquilo mesmo, porque eu estava tentando dar um nó desse modo. Aí eu respirei aliviado. De fato, depois encontrei com ele, nós conversamos, ele leu o meu trabalho, gostou e tal. Isso foram mais ou menos entre conclusão de créditos e a defesa, uns 4 anos. Ficou ali a dissertação no armário. Só que também eu defendi o mestrado e não fui lá até hoje para buscar o diploma. Eu fiz mestrado também, eu não cheguei a terminar, eu não cheguei a defender, mas eu fiz todos os créditos, tudo, mas também não quis ficar no meio acadêmico, não... Aprendi o que eu tinha para aprender e foi o suficiente. Isso. Não, eu também. Eu já tive a minha cota. Né? Mas é bom, é uma experiência, né? A gente Exato. só tem que tomar cuidado para não escolher, não ficar ali só porque, já que fez mestrado, vai fazer doutorado. Não é para todo mundo, né? Tem gente que gosta desse meio, tem gente que não gosta muito. Isso. Não vou dizer que dessa água eu não beberei também, não, porque, não sei, pode ser que eu venha no futuro dar aula mais maduro, né? Pode ser. Né? Mas não estou pensando nisso, não. Né? Tá bem como juiz do trabalho agora? Já estive melhor. Como assim? Quando eu entrei era outra... Sabe aquela história do Tempos Modernos e os Jetsons? As tecnologias vão entrando no meio da gente, podem entrar no tipo Tempos Modernos, lembra da cena do Chaplin indo para dentro da máquina, tentando acompanhar a máquina de qualquer jeito, quer dizer, a tecnologia te pressionando a render mais. Então, os Jetsons, a tecnologia facilitando a vida. Né? Tá bom, você aperta um botão e ela faz o serviço. A tecnologia foi entrando no meu meio e o pessoal quer que a gente trabalhe igual um robozinho. Né? Produzir é o lema. Então, isso tá faltando pensar. Né? A gente não está tendo tempo para pensar muito e tal. E, brincando, eu tenho 30 anos já nessa coisa. Né? Nossa, bastante. E como não foi por acaso que eu usei uma palavra na minha apresentação. Eu estou juiz do trabalho. Isso não me define. Isso dá uma circunstância da minha vida. Né? Porque a partir do momento em que eu puder, quando eu der a minha cota já e tiver como me sustentar na vida sem precisar disso, eu quero mexer com outra coisa. E tem algum plano que você possa contar? Não tenho, não chega a ser plano, não, é uma ideia. Qual é a ideia?
eu vou voltar para a minha origem de leitor. Né? Vou fazer o que eu gosto de estudar. Vou cair naquela que você disse, eu não vou trabalhar com o que gosto. Né? Eu vou fazer o que eu gosto. Talvez eu até volte para o meio acadêmico, né? Mas para trabalhar com literatura ou linguística. Né? Que É o legal. que, é o que me atrai de verdade. Muito embora, por uma razão ou por outra, neurociência tem sido uma coisa que me chamou a atenção. Né? Neurociência está unindo todas as áreas, né? Quando eu fiz meu mestrado, foi em neurociências. Faz muito tempo, foi acho que em 2000 e pouquinho, alguma coisa, né? E era neurociências e comportamento. E tinha engenheiros, tinha profissionais de diversas áreas naquele núcleo ali da USP. E eu adorava isso, conhecer coisas diferentes se unindo com para entender, né, o ser humano melhor. Isso. É muito interessante. E trabalhar neurociência e linguagem, por exemplo, é um negócio muito bacana. Né? É uma coisa que me agrada. Né? Me agrada. Mas vamos ver se eu vou fazer mesmo alguma coisa. Ah, Né? muito bom. É É bom mais, ter planos, né? É bom. é mais uma ideia do que um projeto. Eu Né? falo que depois dos 40 tem que começar a aprender coisas novas, senão o cérebro da gente calcifica e aí depois você fica achando que antigamente era melhor, que as coisas do passado eram melhores, e não é assim. A gente tem que estar renovando, né, os Isso. pensamentos, as ideias, aprendendo coisas novas, justamente para não ficar parado no tempo, né? Definitivamente. E você sabe, você tem. Que ano que você vai se aposentar? Você já sabe? Isso é até uma maldade você perguntar, viu? Por quê? Se fosse pela regra do dia que eu entrei no serviço público, era para eu ter me aposentado em setembro do ano passado. Né? Mas como as regras foram mudando, daqui a 8 anos. Né? Daqui a 8 anos eu posso me aposentar. Né? Mas já pode colocar esses planos aí e começar a viabilizar, né? Ah, sim. Né? Não dá para ficar esperando até lá, não. Não, Né? isso mesmo. E além do. Você tem alguma habilidade especial, além da inteligência, do auto QI? Eu acho que não. Né? Eu acho não. Gostar de gato não é uma habilidade, né? Isso é Não. uma coisa, né? Mas gosto muito. Mas aquela coisa, tem algumas peculiaridades e tal, mas que não chegam a ser, né? Nada assim muito interessante. Tudo que eu me recordo que seria fora da curva remete à inteligência. Né? É aquela coisa, eu gosto de estudar e aprendo com facilidade línguas. Tem a ver com inteligência. Né? Mesmo outras, tem uma coisa que é uma bizarrice, eu leio muito rápido. Né? Então, mas Ah, eu isso adoraria ter essa habilidade, eu não tenho. né? Mas o triste é que isso está decaindo. Eu estou lendo cada vez mais lento. Então, né? É aquela coisa, se eu tivesse sempre lido lento na vida, para mim não faria a menor diferença. Né? É quando você percebe que está, né, caindo. Mas, enfim, eu não vejo assim. Né? Eu tenho uma coisa, por exemplo, uma outra característica que essa não tem a ver com a inteligência. Eu tenho um ouvido muito bom. Né? Um ouvido muito bom em dois sentidos. Primeiro, que eu escuto muito. Né? Eu coloco a televisão no 1 e assisto. Né? É o desespero de quem quer assistir junto comigo. Né? E para música, meu ouvido é bom. Né? Agora, eu não toco nada. Mas não toca nenhum instrumento musical? Quando eu tinha 11 para 12 anos, eu tocava trombone na banda da minha cidade. Que era um absurdo. Colocar uma criança de 11 anos tocando trombone não tá certo. Como é que Né? chamava aquele músico de jazz que tinha umas bochechas Isso. enormes O de Dizzy tocar Gillespie. que de ficar tocando trombone, Exato. fazia até assim, né, a bochecha dele, Mas tocando. enfim, não, eu não poder, não é correto. A questão de até de coluna de ar que a gente tem não é muito, mas eu tocava trombone. Aprendi música, tocava o trombone. Já estudei piano, já estudei violão, já estudei saxofone, cheguei a tocar um pouco e tal. Mas se eu tivesse dedicado toda a minha atenção para um instrumento só, eu talvez fosse até um muito bom instrumentista. Mas isso Mas também é uma característica de alto QI, essa dispersão, né? Querer isso.
aprender tudo? Como já sei, já tá bom, vou fazer outra coisa, É já, não, meio por aí, fica né? pulando de várias coisas, né? Isso, hoje, não toco nada, então aquela coisa, né? Uhum, Mas o ouvido é bom. Eu consigo ouvir uma coisa, né? E conhecendo teoria, eu consigo ver que acorde foi, que acorde não foi, né? Ah, porque essa nota está mais assim ou menos assim. Né? Eu estou mais para crítico musical do que para músico, né? Então, uhum. né? Mas Legal. E me fala um pouco do seu casamento, de como você conheceu sua esposa, como é que foi? essa é mais uma historinha boa. É essa que eu quero saber. Olha, O Luiz Afonso falou que a esposa dele tirou ele para dançar. Eu quero saber se com você foi parecido. tem semelhança, tem Ah, semelhança. O Luiz Afonso é mais uma das semelhanças com o Luiz, ah, né? Olha, eu já estava ali, né? Já tinha passado os meus 30 e já uhum, era um solteiro convicto. Como que? aham, Eu achava que casar não daria, que esse negócio de casar era complicado, ter hum. filho era um negócio Você já perigoso. tinha tido outras namoradas? Já, né? Tive relacionamentos, inclusive, bem longos e tal. Bom, Uhum, mas o fato é esse, eu já estava ali. E eu tinha alguns amigos, poucos, mas. E tinha um amigo particularmente que ficava incomodado porque eu ficava só dentro de casa, eu não saía, não, e tal, eu ficava lendo isso, né? E esse meu amigo falou: olha, nós vamos passar o Réveillon em um lugar que eu já tinha ido, que é uma cidadezinha entre Diamantina e Milho Verde. É uma cidadezinha bem. São Gonçalo do Rio das milho Cruzes. verde? Milho Verde. Não sabia que tinha. Existe. Pois é. E não era Milho. Você vê, é uma cidadezinha perto de Milho Verde. Isso é importante. Olha, eu sei que fui para lá. Né? Fui para lá e tal. E Réveillon. Né? Eu levei meus livros, levei um monte de CD, que na época eu usava era CD, né? Eles pediram para eu levar, porque eu levava umas músicas, eu tinha muito CD de jazz que eu gostava, gosto, de verdade. E aí tô lá, noite de Réveillon, todo mundo, eu não bebia, tá? Como até hoje não bebo direito, né? Mas eu não punha álcool na boca, né? E todo mundo já tinha bebido, todo mundo lá, meia-noite quase e tal, eu sento numa pedra, tá lá no meio do jardim, Já tô tá lá. caindo. Isso, todo mundo para lá e eu sentado na pedra quieto. Né? Hum, Aí senta do meu lado a minha esposa. hum. E puxa assunto. E eu, tá. E ela já tinha bebido bastante. Olha, eu vou contar a história, ela não vai. Né? Se ela brigar, se ela estiver ouvindo ali e brigar comigo, depois é comigo mesmo. Tá bom. Né? Ela vira para mim, isso aqui a gente conta até hoje. Né? Ah, Conta para todo mundo, aqui dos amigos. Quando hum, você é amiga, tá valendo. Ela vira para mim, escuta, você não vai me beijar, não? hum. Bem direta e decidida, né? Bem direto e decidido. E eu, o que você acha que fiz? Beijou. Não. Virei para ela e falei: olha, você está bêbada, você não sabe o que você está fazendo. Amanhã a Ah. gente conversa. Aí ela ficou com ódio, né? Ela estava bêbada mesmo, não entendeu nada. Né? Hum, Olha, eu sei que no outro dia nós conversamos, hum, aí sim. Não, a conversa foi isso: você está bêbada, você não sabe o que está fazendo. Amanhã a gente conversa. Se você ainda tiver a fim hum, de me beijar, bom. uhum. Então, a conversa ficou para Muito outro dia, bom. Então ficou. ela só beijou quando ela tinha certeza que estava afim. Exato. E, aí, Hum, e aqui estamos até hoje. Né? aham. Se eu tivesse beijado quando estava bêbado, não sei se estaria. Né? Talvez não, né? Ah, E um você tem. pormenor, Ah, desculpa. A irmã dela foi minha contemporânea de faculdade, que também estava hum, nessa viagem e era amicíssima desse meu amigo. Eu só uhum, vinha saber anos depois. uhum. Eles levaram a minha esposa e eu de propósito. Foi tudo uma armação, então. Tudo uma maçã. Caí igual um pato. Ainda bem que deu certo, né? Ainda bem que eu caí. Muito boa a história, adorei. E você tem duas filhas, é isso? Isso. Me fala um Né? pouquinho delas. Uma você descobriu que está dentro do espectro autista. Sim. Hum, Dando um passo atrás, no início eu tinha um casal. hum, Né? A minha família, aqui nós somos bem atípicos. Né? hum, A minha mais nova, né? Está no espectro, também é mesmo padrão que eu, né? Com altas, hum, né, capacidades e tal.
né? E a minha filha mais velha, Sky, né? Que até uns 5 anos era Rafael, né? Então, né, se descobriu, né, trans e agora sim chegou onde é. Né? E Então, como hoje eu tenho foi para 2 filhas. vocês? Olha, aquela coisa de preocupação, né? Porque, para mim, para a Elsie, a coisa é bastante bem resolvida. Né? A gente encara a situação, né, muito tranquilamente do ponto de vista, olha, a gente sabe, a gente tomou susto, sim, né, no início, a gente leva um tempo até a gente colocar o raciocínio em ordem e tal, né? Mas é uma coisa que a gente sempre fala, nos preocupa o mundo, né? Porque as circunstâncias atuais, por melhor que estejam em relação a quando eu era criança, né, ainda gera preocupação, né? A pessoa é exposta a fragilidades, né? E tem cuidados, né? Tem coisas a serem cuidadas. Né? Qualquer dia eu vou entrevistar a Lívia, e a Lívia também é trans. E aí Sim. você conhece ela? Já conversou com ela ou não? Não cheguei a conversar com a Lívia. E aí você vai acompanhar essa entrevista. Eu vou te avisar quando for. Você sempre acompanha, né? Você É é só a dizer que minha. tem. Você e a Sandra são minha audiência mais fiel. Ai, Qualquer dia eu gente. vou entrevistar a Sandra também. Mas eu quero que você acompanhe essa entrevista da Lívia e participe, e de repente até mande algumas perguntas. Uai, prazer. Não, você sabe que eu vou acompanhar mesmo, então isso é fácil. Que bom, a Sandra se manifestando, falou sim, eu vou te entrevistar também, Sandra. Vamos aguardar. Eu queria saber sobre a questão da religiosidade. Você tem alguma religião, alguma crença? Como que é isso na sua vida? Sim. Tá vendo? Mais uma semelhança com o meu amigo Luiz. Né? No momento, não. Né? Mas já foi mórmon também? Não, Mormon não, mas aquela coisa. Eu sou de uma família católica do interior de Minas. Isso aí você já deve imaginar o que representa. Sim. Né? Os meus pais são extremamente católicos, né? São daqueles, né? O mais. Aí em Belo Né? Horizonte o pessoal é bem católico, né? Minha família Mas, também é um pouco mais do que em mas São já é uma Paulo. vivência de cidade grande, né? Lá não, aquele católico interiorano né? O padre manda mais do que o prefeito, do que o bispo, né? Aliás, só manda mais do que o padre e o bispo, porque o resto, né? Você tem uma noção do que acontecia? Quando eu era criança, eu fui coroinha, né? Colocava uma batina igual a do padre, assim, e tal, e coisa. E quando eu tinha uns 10 para 11 anos, minha mãe me deu um livro com o sugestivo nome. É bom ser padre. Eles queriam que você fosse padre. Não precisa mais dizer mais nada, né? É aquela coisa. Só que é o seguinte, eu ia, né? Eu obedecia. Eu frequentava por obediência. E aí, aquela coisa, obediência ao pai, à mãe era, né? Ponto. Mas assim que eu me fiz por mim mesmo, né? Falei, olha, não é para mim, né? Não é para mim. Né? Até tenho, né? A gente passa por rituais, né? Muito mais por uma questão social do que às vezes por convicção mesmo religiosa. Né? Mesmo sendo isso que sou, eu sou padrinho de batismo de algumas, né? Algumas sobrinhas e tal. Né? Certa ocasião, minha irmã me chamou, eu falei com ela, escuta, eu sou tudo menos uma pessoa do feitio de ser padrinho de batismo. Você sabe que eu não tenho prática religiosa, que eu não sou religioso e tudo mais. Eu falo, não, mas eu não. Mas o caso aí é que você é uma pessoa bacana, você é uma pessoa boa. Então, bom, tá bom, se é para isso, estamos aí. Né? Mas não sou religioso, definitivamente não. Né? E você acredita em alguma coisa maior do que a vida, assim, que tem alguma coisa depois? Ou acha que depois que a gente morre, acaba? Tá aí uma dúvida terrível que eu tenho. Né? Eu deixo essa dúvida em aberto. Né? Eu não tenho crença, eu não creio. Não creio que há. Mas essa porta ainda tem uma frestinha aberta. Né? Eu ainda sou muito. Ainda tenho uma dúvida a respeito. Né? Acho que a resposta só vai vir muito tarde. Né? Um dia você vai saber. Exato.
Ok. Você tem alguma coisa que você gostaria de mudar no mundo? Alguma sugestão? Alguma coisa que você gostaria que fosse diferente? Olha, se eu for pensar em coisas práticas, né, Hum, eu não teria muito, não tenho a menor noção do que fazer, né, hum, o que fazer para, né. uhum, Agora, a coisa que nossa, faz falta para tudo é tolerância. uhum, E para mim, eu acho que deve ser, eu luto comigo mesmo por conta disso, né. É uhum, uma luta diária. Eu acho que tolerância é o que falta para tudo. Porque uhum. se você tiver tolerância, se todo mundo tiver imbuído desse espírito de tolerância, as coisas fluem, as coisas vão acontecer da melhor maneira Tolerância possível. com limites e com respeito, né? Porque Não, às vezes também quando não tem respeito é difícil ter não, tolerância. tolerância é irmã do respeito, Isso, né? é. São duas Eu faces da penso mesma assim moeda, também. É. né? Tolerância não é subserviência, Uhum, tolerância não é entreguismo, uhum, né? Tolerância não é passividade, né? uhum, É por a gente tirar essas coisas. Não, passividade é terrível, né? uhum, Subserviência é a entrega de si, não é tolerar. Não, uhum, tolerância, ela rima com respeito e o tolerante reage. uhum, O tolerante reage. Se o outro, se tá bom, de lá veio alguma coisa, não, tá bom. Mas insiste, não, agora parou. uhum. Né? Tolerância. Né? Tolerância é a prima da aceitação, é aquela coisa. Né? Mas, enfim, nós ainda vamos ter que evoluir muito. Né? Que bom. E você gostaria de deixar alguma mensagem, alguma coisa para a gente finalizar? Para quem está É muito assistindo? pretensioso. Ah, Eu não tenho por aquele favor, negócio, seja. não, pretensão da minha parte deixar mensagem, sabe? Ah, hum, Aquela coisa, vou deixar uma coisinha só que eu acho que serve bem para não deixar a água parada. hum, Duvide sempre. uhum. Quem tem certeza é porque já morreu. Né? Muito bom, adorei. Eu acho que é por aí. É. E é Né? uma forma de manter o cérebro sempre em funcionamento, né? Sempre questionando, sempre Exatamente. aprender, descobrindo coisas novas, né? Aproveitando então, já que era o Hum, fechamento, mas eu abri de novo. Né? ah, Mário Quintana, se um dia você for lá a Porto Alegre, vá ao antigo Hotel Majestic. hum, Tem um quarto lá com a reprodução do que era o quarto do Mário Quintana, que morava lá. Né? hum. E ele tem duas frases que são fantásticas. Estão numa tabuletinha que ficava na porta do quarto dele, e uma outra é uma pintura que ele fez. A mais engraçada está na porta do quarto, é engraçada. Que é nada como não fazer nada e depois descansar. Essa é muito Ótimo, mineira, hein? isso. E o cara é gaúcho. Agora, Ah, a outra é: tudo o que eu não invento é falso. hum, É ótimo. Não é minha, é do Quintana. uhum. Né? Muito bom. Adorei a entrevista, adorei te conhecer melhor. Você sempre acompanha as entrevistas, aí eu vejo seus comentários, né? A gente chegou a se conhecer. Mas agora estou ouvindo a sua história e adorei te conhecer melhor. Teremos muitas. Muito obrigada pela participação. Eu vou me despedindo por aqui, desejando uma boa noite, um resto de domingo. E daqui a pouco eu vou entrevistar o Irapuã. Olha só que nome Oh, lindo. Boa noite, um boa bom noite, Cris. descanso e te aguardo na plateia agora, hein? Com certeza. Obrigado. Até mais.